Sabia que a Conexus conta com um software que faz todo o gerenciamento das etapas de sua importação, desde o embarque à nacionalização? Com recursos para atender todas as empresas deste segmento, nossos principais diferenciais são controle das 3 modalidades de importação e gestão dos regimes especiais aduaneiros. Integramos numa única plataforma todos os setores da sua empresa, inclusive o seu cliente. Controle de toda a logística e gestão das despesas do processo. Gestão de todos os benefícios fiscais relacionados à importação e muito mais. Acesse nosso site e saiba mais. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Claudenir Scalzi, trabalho aqui na Conexus e estou aqui hoje para falar sobre um tema muito interessante e com pouca literatura, que é a contabilização e temas afins relacionados a operações de importação. O nosso tema da live de hoje é Descomplicando a Contabilização de Importações. E junto comigo convidei aqui o Francinei Marques, que é um expert no tema, contador especialista em comércio exterior. Obrigado, Francinei, mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Bom, gostaria de agradecer a você, agradecer a direção da Conexus por esse convite. Fico muito feliz de poder aqui nesse encontro, junto com você e com todos os participantes, falar um pouquinho desse tema que eu sou suspeito para falar que eu sou um entusiasta e falar um pouquinho de mim. Eu sou contador, tá? Eu sou contador, sou professor, fui professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação. Atuo na área de comércio exterior há aproximadamente 15 anos. Nesses últimos 15 anos, a gente teve a oportunidade de se especializar na contabilidade, na área de distribuição, logística, comércio exterior, né? Tivemos a oportunidade de estar, ou estamos, nas principais empresas de importação e exportação no Brasil hoje, atuando na consultoria contábil, atuando na parte de planejamento tributário, no planejamento da contabilidade. Sou especialista no RP Conexus, onde a gente tem essa parceria que já vem de longos anos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que todos possam aproveitar bastante esse webinar. Valeu, Francinei, obrigado, tá? Francinei é um grande conhecedor de operações por trading, que a gente também vai falar um pouco hoje aqui, tá? Bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou fazer uma breve introdução aí da Conexus, vou convidar vocês a seguirem a Conexus nas redes sociais, nos nossos sites, www.conexus.com.br, também LinkedIn, YouTube, Facebook, no nosso blog, que o endereço é bem fácil, blog.conexus.com.br. Nele está repleto de artigos, muitos artigos, inclusive e-book também. Nele você vai ter acesso a webinars ou lives que a gente já fez no passado, inclusive com o Francinei em outras oportunidades. É repleto de conteúdos sobre os temas relacionados ao mercado que a Conexus atende. Então, a gente atua hoje fortemente no desenvolvimento de solução de tecnologia, em especial para o segmento de comércio exterior, também atendendo distribuidores, indústrias, prestadores de serviços e outros. A gente tem uma ênfase muito forte nos nossos produtos, principalmente na modernização, automação de processos, até mesmo em atividades com robôs. E a gente está falando hoje sobre o tema de contabilidade, e ele também tem uma pegada muito legal nessa parte de conciliação e tudo mais. Então, pessoal, recentemente a Conexus também abriu uma frente nova que busca aumentar a nossa presença em mercados corporativos, integrando o nosso sistema com RPs de mercado, como SAP, Oracle, TOTUS e outros, né? Nós temos toda a solução contábil dentro do Conexus e também temos o know-how para integrar o nosso produto também nesses softwares e com toda a consultoria contábil para que isso funcione, já que o tema de hoje é tão ligado à contabilidade, né? E nós somos muito fortes no mercado de importadores e exportadores, tradings, despachantes, prestadores de serviço, consultores, como é o caso até do próprio Francinei que está aqui com a gente hoje. Então, basicamente é isso. A gente vai começar falar aí sobre o nosso tema de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Só um segundo.
Perfeito, apareceu aí, pessoal? Apareceu, né? Então, nossos contatos, o meu do Francinei, para vocês quiserem mandar um e-mail ou qualquer outra informação que precisarem. E, novamente, os contatos da Conexus. Por que o tema Descomplicando a Contabilização de Importações? Tá? Como a gente já falou, né, Francinei, é um tema extremamente carente de literatura, tá? É um tema muito, muito carente mesmo na parte de literatura e desafiador, complexo, né? É muito difícil implementar essas políticas de contabilização adequada para cada importação. Então, eu vou passar a palavra para o Francisco e comentar um pouco aí sobre esse tema, tá bom? É verdade, Cláudio. Esse tema é um tema que, até aproveitando a minha experiência na academia, né, e eu sempre incentivava os meus alunos, graduandos na área de contabilidade, a estarem desenvolvendo temas relacionados a comércio exterior, seja eles relacionados a incentivos fiscais, planejamento tributário de importação, regimes de importação, contabilização, isso, a gente, e sempre quando a gente ia fazer pesquisa literária, havia poucos artigos, né, livros também relacionados ao tema, né, e no dia a dia das nossas consultorias, né, quando nós chegamos nas empresas, nós vemos o desafio que pelas equipes de controladoria e de contabilidade, né, tratar do tema contabilização de operações de importação. Por quê? Porque, além do desafio da própria contabilidade como ciência, né, o fluxo de como ocorre as coisas, cada evento na importação, seja compra no exterior, seja uma despesa que vai entrar ou não vai entrar na composição do custo da mercadoria, se vai ser um custo que vai ser assumido pela empresa, né? Como é que é o desenho da contabilização mais racional que vai retornar com a informação precisa para a empresa tomar decisão, né? Então, esse é um tema extremamente complexo, há uma carência de literatura e no dia a dia das empresas a gente vê esse desafio das empresas, né? Dos profissionais estarem capacitados e até mesmo a gente vê do ponto de vista de sistema, né? De poder pegar todos aqueles inputs e outputs e transformar em informação contábil e gerencial. Legal, obrigado, Francinei. E o tema, pessoal, ele dada a complexidade, como a gente comentou, então a gente vai deixar um espaço aberto aqui no chat para vocês enviarem as perguntas e comentários. É um tema muito delicado mesmo, e a gente não é o dono da razão, a gente está colocando aqui o nosso conhecimento que a gente observou durante esses períodos. Eu não sou contador, eu não tenho CRC, mas eu sou formado em contabilidade, foi minha primeira formação, então eu também ouso ajudar o Francine aqui no desenvolvimento do tema. Então, basicamente é isso. E dada a discussão também, meus amigos, a gente separou em 3 eventos. A gente vai fazer 3 lives sobre o tema. Essa de hoje a gente vai falar sobre principalmente os conceitos da contabilização na importação própria, né? Também conhecida como importação direta. Nos próximos, a gente vai falar sobre as importações indiretas, que são as famosas operações por trading, na modalidade de conta e ordem, na modalidade por encomenda. E nós vamos nas próximas 2 lives, né? Nós vamos falar também na contabilização na visão sua, que está importando, e na visão da trade, como que ela contabiliza o seu processo, os gastos do seu processo em cada uma das modalidades. Então, a gente vai deixar o tema bem colocado aqui para vocês, e basicamente é isso, né? O que eu queria também falar é que a gente depois vai deixar alguns links com os materiais para vocês. Bom, para começar logo essa parte introdutória, eu vou começar falando do comércio exterior, porque é um caminho inevitável, né? A grande maioria, seguramente, as empresas que importam e exportam, em algum momento da vida deles, as empresas que atuam no Brasil, em algum momento da vida deles, os gestores vão se deparar
com a necessidade de olhar para o mercado de comércio exterior. Algumas já atuam ou atuaram nesses negócios transfronteiriços, e para outras isso é algo vital e inevitável, as empresas já surgiram com isso, né? E outras estão se deparando com a necessidade de considerar essa modalidade para sobrevivência. Então, essa modalidade pode surgir pelo fato dos seus produtos e tecnologias, né, não existirem em território nacional, ou quando existir, ele não ser competitivo por questões tecnológicas, ou até mesmo o preço não está dentro do que o mercado almeja, a qualidade do produto. E aí as empresas são deparadas a buscar essa divisão fronteiriça com fornecedores no exterior para fornecer e suprir essa necessidade. Também pode surgir pela questão do custo e competitividade, né, que é um fato que eu já comecei introduzindo agora, ou seja, o concorrente importado, o concorrente que importa o mesmo produto que você tem no mercado interno consegue um custo menor que você produzindo no mercado nacional, por N fatores, né? Então, iniciar as operações no seu negócio pode se tornar algo considerável ou até mesmo vital para você continuar competitivo no mercado, né? Independente do que leva um empresário a essa decisão, de fato ele inicia um universo de complexidade sem igual, tanto na questão logística internacional, riscos, procedimentos aduaneiros, complexidades fiscais, conhecimentos de finanças internacionais e muitos outros. Muito facilmente, isso pode fazer um gestor perder o foco do negócio dele, né? Ele está começando a importar, ele focar demais na importação e esquecer da venda, esquecer da gestão do negócio. Então, isso é muito importante, esse destaque que eu quero dar, porque quando você entra nesse mercado de comércio exterior, para quem está entrando, né, principalmente, para quem já está, já nasceu com esse pensamento, é uma coisa muito importante. Por isso, então, das importações também indiretas, você terceiriza para uma trade ou para uma comercial importadora, abstrair boa parte desses riscos e desse trâmite financeiro. Justamente por isso, pessoal, muitos gestores optam por essa modalidade, né, e focar na atividade fim do seu negócio, terceirizando, então, essas operações de comércio exterior. Essa parte da terceirização a gente vai falar nas lives, nas próximas 2 lives, tá bom? A modalidade de importação hoje, eu vou passar a palavra para o Francinei para ele comparar para a gente um pouco essas modalidades de importação, tá bom? Que existem hoje, e o Francinei vai conseguir explicar aí para a gente um pouco melhor. Eu falei aqui da importação direta, né, que é a famosa conta própria, Francinei, falei da importação indireta, que se divide em conta e ordem e por encomenda, tá bom? Se você puder dar uma passada rápida aí para a gente, eu agradeço. Bom, Cláudio, como você já colocou muito bem, né, em relação às operações de importação, né, o que leva as empresas a tomarem a decisão de importar, né, umas já nascem como importadoras, outras decidem importar em função de buscar competitividade de preço, logística, redução de custos, né, e hoje na importação nós temos basicamente 3 modalidades de importação. Nós temos a importação direta ou importação por conta própria, onde o adquirente da mercadoria, a empresa, né, ela faz toda a importação utilizando a sua habilitação no Siscomex, né, que é a sua habilitação no Siscomex. Para a habilitação no Siscomex, há uma normativa específica da Receita Federal, né, onde a empresa ela faz todo o seu cadastro, a sua habilitação no Siscomex, e a partir dessa habilitação ela vai estar apta a fazer operações de comércio exterior. Na importação por conta própria, então, a empresa vai estar usando o seu radar, né, na Receita Federal, e os seus próprios recursos, tanto recursos econômicos como toda equipe e outros recursos necessários para a operação de importação. Nós também temos a chamada importação por encomenda. Na importação por encomenda, via de regra, né, a empresa adquirente ela se usa de uma comercial trading, né, de uma empresa de importação, para que onde essa empresa de importação, por encomenda desse adquirente, né, faz a compra e importação de um determinado produto no exterior, né? Nesse caso aí, no caso da importação por encomenda,
toda a operação de importação ela é desenvolvida pela Comercial Trading, né, pela empresa importadora, utilizando todos os seus recursos, inclusive os recursos financeiros. Né? Na importação por encomenda, há a possibilidade da trading solicitar ao encomendante, né, ao encomendante uma garantia, né, acerca do negócio, mas toda a parte financeira da operação é financiada pela própria trade company. E nós também temos a importação por conta e ordem de terceiros, né, onde nós temos duas figuras. Nós temos a figura do importador, que é a Comercial Trading, e temos a figura do adquirente, que é a empresa que demanda de algum produto ou serviço do exterior e utiliza-se da Comercial Trading para poder fazer todo esse trâmite. Né? Geralmente, se busca, né, uma comercial importadora, uma trading, para realizar suas operações de importação, como o Cláudio já colocou, né, principalmente para que a empresa possa cuidar, terceirizar alguma atividade, que é a atividade de importação, que demanda profissionais que tenham conhecimento de operações de fornecedores no exterior, conheçam o processo de despacho aduaneiro, logística, existe um conhecimento e uma cadeia de informações necessárias para operar no comércio exterior. E também muitas empresas buscam empresas importadoras, né, as chamadas trades, para que possam também gozar de benefícios fiscais, incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais podem ser adquiridos e gozados pelas próprias empresas? Podem, mas há barreiras de entrada, né? há todo um requisito para que você possa adquirir e gozar desses benefícios. E como muitas vezes não é o objetivo, não é o business, o core business dessas empresas, elas se valem das trade companies para poder desenvolver essas operações. Então, basicamente, nós temos essas três modalidades de importação: a importação direta ou por conta própria, a importação por encomenda e a importação por conta e ordem de terceiros, onde a trade ela figura como uma prestadora de serviços, onde parte da operação é financiada onde toda a operação é financiada pelo adquirente ou importador, ou seja, o adquirente ou importador faz o pagamento do câmbio, faz o pagamento das despesas, né? E a trade ela atua como uma prestadora de serviço. Ufa, muita coisa, né? Bom, resumindo, a operação própria você faz tudo sozinho, você assume todos os riscos, a operação toda sua, a sua equipe operacionaliza tudo, né, Francinei? E a operação indireta, que é por conta e ordem de encomenda, você contrata uma trade, você pode ser, no caso, o encomendante ou o adquirente, né? Ou você atua de uma forma ou de outra. Na importação direta, você usa o know-how de um terceiro para focar mais no seu negócio, e você pode, inclusive, usar a trade para ter um ganho tributário em função de um benefício, que foi uma das modalidades que levaram, inclusive, ao surgimento dessas operações de importação direta. E você tem também o know-how da trading, você tem também a divisão de responsabilidades com a trading, dependendo da modalidade, mas não é o foco aqui hoje, tá? Obrigado, Francinei, pela introdução do tema. E a gente vai falar agora um pouco já sobre os principais pontos de atenção na operação de importação. Que é uma coisa muito comum aí no dia a dia a gente falar. Nosso foco hoje, pessoal, é importação direta, tá bom? E nós vamos falar aqui, então, sobre os principais pontos de atenção ligados à contabilização das importações diretas. Lógico que o grande foco aqui são os fatos geradores da contabilidade, seguindo os princípios contábeis, os códigos, os pareceres dos comitês de pronunciamento ligados à ciência contábil. Então, a gente se pautou basicamente nisso daí. No final, a gente vai deixar algumas referências de leitura para vocês também, tá bom? Bom, Francisco, o primeiro ponto de atenção é o processo de compra, que é o fechamento do negócio do exterior com o exportador, né? Ele é um ponto muito crítico, de muita atenção, e se quiser comentar alguma coisa aí sobre isso, fique à vontade, pode iniciar.
Bom, falando sobre esse ponto, né, que é o processo de compra, né, onde o adquirente, né, a empresa adquirente das mercadorias, ela faz o contato com o exportador e, dado que é uma compra internacional, é necessário que haja um fechamento de um contrato de câmbio, né? Então, como é que a empresa nesse ponto, ela precisa, um dos pontos é, comprei uma mercadoria no exterior, e agora? Comprei a mercadoria, quando é que eu vou registrar na contabilidade que eu tenho uma obrigação com o fornecedor no exterior? É quando eu emito a minha nota fiscal de entrada, ou seja, quando os produtos chegarem no Brasil, eles forem nacionalizados, eu emiti uma nota fiscal, é nesse momento que eu reconheço que eu tenho uma obrigação de pagar por a compra de uma mercadoria no exterior, ou é quando eu tenho uma comercial invoice, né, fora do Brasil nós não temos o objeto da nota fiscal, né, a nota fiscal é uma obrigação acessória específica do Brasil, não é? Mas é quando eu tenho a invoice, ou seja, aquele documento onde está lá o produto que eu estou comprando, as quantidades, os valores que eu estou pagando. Então, quando é que se dá? Quando é que é a data? É quando a mercadoria chega no Brasil? É quando eu tenho um conhecimento de embarque? Aí, pessoal, a gente vai falar, depende. Né? Depende. Via de regra, né, lá no CPC 02, que é uma das regras contábeis que nós estamos nos baseando para poder chegar às nossas conclusões e estarmos trabalhando hoje, né? Eu tenho duas possibilidades. Inicialmente, eu posso contabilizar a partir do momento comercial invoice, tá? Ou seja, eu tenho um negócio efetivamente fechado com o exterior, ou posso até mesmo fazer a partir do conhecimento de transporte, ou seja, a partir do momento que eu tenho um BL e eu tenho já a mercadoria, eu já tenho certeza, eu já tenho evidências de que aquela mercadoria vai ser transportada, que aquela mercadoria vai estar à minha disposição. Vai depender do Incoterm que eu utilizar para a operação. É importante ainda, Cláudio, falando ainda sobre o processo de compra, né, do ponto de vista financeiro, e inclusive esse tema pode ser até mesmo um tema no futuro para um webinar, como é que eu faria a contabilização, por exemplo? Por exemplo, porque eu posso pagar a compra no exterior, seja num câmbio 100% antecipado, ou uma parte antecipada, uma parte à vista, ou eu posso usar algum produto financeiro. Eu posso, por exemplo, usar um FINIMP, que é um financiamento de importação, né? Eu posso usar uma carta de crédito, eu tenho ainda alguns produtos financeiros em função da exposição ao risco da moeda que eu tenho, da oscilação do dólar subir ou cair. Um dos exemplos é um hedge, é um swap, né? São alguns produtos financeiros. Então, essa parte do processo de compra, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente para definir quando é que eu tenho que registrar na contabilidade a minha obrigação pela compra de um produto no exterior. Legal. Você comentou bem ali a questão, que é uma pergunta que a gente ouve sempre, né? Uma coisa muito comum de encontrar empresas que contabilizam a obrigação no exterior com a nota de entrada, o produto já está em solo nacional. E à primeira vista a gente pensa o quê? Está errado. Não, não necessariamente está errado, depende do Incoterm, depende da negociação. Não sei se vocês sabem, depois pesquisem, quem não conhece, o Incoterm é uma lista de termos comuns do comércio exterior, é uma convenção adotada a nível mundial, que determina basicamente a transferência e posse e responsabilidades numa negociação internacional. Você tem FOB, CFR, CIF, né, e por aí vai. Então depende em que momento o produto é seu. Né? Dependendo do Incoterm, o produto está aqui no Brasil, mas ele não é seu ainda. Ele ainda é do exportador, ele ainda tem a propriedade do produto, tá? Mas isso tudo é muito amplo, a gente tem que conciliar com o CPC 02, que o Francinei bem comentou. Um outro ponto aqui é o embarque também e a logística internacional. Tá? Porque na transação internacional marítima, principalmente, leva um tempo muito maior para o produto chegar entre você fazer o pedido de compra e esse produto chegar. E com isso você precisa de um monitoramento e uma atenção especial. Você não pode contabilizar o processo, é isso que eu estou falando, que eu quero resumir com isso, o processo de importação ele tem uma logística mais dilatada do que uma compra do mercado nacional. Então você não pode deixar para contabilizar só quando chega cá a mercadoria no seu estoque. Você tem ali uma equiparação à indústria, você vai
informar o custo da mercadoria conforme as etapas e as despesas vão acontecendo no decorrer dessa linha de tempo dilatada, tá bom? Então, você precisa de processos contábeis seguros. É muito comum também, Francisco, a gente ter relato de clientes que usam, que não tem contabilidade interna, que a contabilidade é terceirizada, que a contabilidade faz sua contabilidade só quando recebe o processo fechado. Isso tem um problema, você só tem o reflexo no balanço do mês anterior ou de 2 meses atrás, quando o contador recebe o processo e faz lançamentos retroativos. Isso você passa a você perde na contabilidade, no balancete, nos resultados, nos números contábeis, as informações em tempo real, tá? Daí a importância, fazendo um merchan para Conexus e para outros RPs, é claro, a importância de ter um software automatizado que contabiliza enquanto as coisas vão acontecendo, e não só no final do processo, tá? Até mesmo, pessoal, pelo princípio da competência e até mesmo da oportunidade, né? São 2 princípios aí contábeis que vão estar norteando também a nossa conversa. Temos um outro tópico aqui, que são questões financeiras do processo, adiantamento de valores ao despachante ou a outros fornecedores, a prestação de contas, também são fatos que precisam de muita atenção na contabilização, tá? Tem um próximo também que é a fase aduaneira, onde você faz o desembaraço aduaneiro com o registro da declaração de importação e depois a liberação da mercadoria, que é a CI, né? Que é esse comprovante final aí que a mercadoria passa a ser nacionalizada, após a CI você emite a nota de entrada, né? Então, pediu o Francinei aí a gentileza de comentar para a gente um pouco aí sobre essa fase aduaneira, o que ele vê aí de pontos de atenção para falar para a gente sobre isso. Bom, em relação a essa questão aqui, Cláudio, dessa etapa, né, das questões financeiras, principalmente é importante quando você, por exemplo, vai utilizar-se de despachantes externos para poder desenvolver parte do processo aduaneiro lá, de liberação de carga, de solicitação de licenças de importação e outros expedientes da importação, é que geralmente a empresa importadora ou adquirente, ela antecipa recursos para esse despachante para que ele possa custear uma série de despesas e de custos para a importação. O que é importante, né? Como todas as despesas elas estão diretamente relacionadas ao custo daquele processo, é necessário que antes que você faça a emissão da nota fiscal de entrada, que você já tenha a prestação de contas desse despachante, para que você possa fazer a composição de todo o custo do processo. Então, por que isso é importante? Porque se você deixar alguma despesa que você teve para poder fazer o desembaraço daquele processo, ela não entrar na composição do custo da nota fiscal de entrada, consequentemente, o seu custo pode estar subavaliado, não é? E tem que se avaliar o quê? A materialidade e relevância desse custo, não é? Agora, se eu consigo dimensionar o custo da minha mercadoria corretamente, consequentemente, eu vou depois conseguir precificar melhor e a minha informação contábil vai ter uma melhor qualidade. Outra questão importante dentro do desembaraço aduaneiro é que onde eu faço o pagamento, o recolhimento de alguns tributos, é necessário que a empresa, em função do regime de tributário que ela tem, seja ela do lucro presumido, seja ela do Simples Nacional ou seja ela do lucro real, para ela determinar, desses impostos que eu estou pagando, quais impostos eles vão entrar na composição do custo da minha nota fiscal de entrada e quais impostos eu posso me recuperar dessa operação. Vamos supor, o ICMS, por exemplo, estou fazendo uma importação que não está amparada por um incentivo fiscal. Então, como o fato gerador do ICMS na importação é o desembaraço aduaneiro, né, eu teria que pagar o ICMS. E se ICMS na entrada, eu vou poder tomar crédito tributário dele? O PIS, a COFINS, né? O imposto de importação, eu vou me recuperar dele ou ele vai entrar na composição do custo da mercadoria? Então, é importante, não é, a participação do contador junto com o pessoal da área de importação para poderem juntos determinar como funciona esse fluxo e como esse fluxo vai impactar nas políticas contábeis. Legal. E, pessoal, só lembrando, o fornecedor no exterior deve ser o maior, é bem possível que seja maior,
o maior custo do processo, a maior parcela do custo, e o segundo, o registro da DI com os tributos na fase do desembaraço aduaneiro. Um outro ponto muito crucial também, o pagamento de outros fornecedores nacionais, né, na parte de composição de custo da operação, e aí depois a consequência é a emissão da nota fiscal de entrada. Sobre o tema emissão da nota fiscal de entrada e custo e tudo mais, eu e o Francinei fizemos 2 webinars há pouco tempo atrás, aí no ano 2020, no meio da pandemia foi, e a gente vai deixar aqui embaixo nas observações, no texto desse webinar, dessa live, o link para vocês acessarem, também estão no canal da Conexus do YouTube, você consegue acessar. Nós fizemos nesses 2 eventos, demonstrando os custos de um processo, como fazer a nota fiscal de entrada, tá bom? Então, ali você vai ter planilhas para ver como a gente fez o cálculo, lógico que não se deve emitir uma nota por planilha, mas a gente usou o Excel para poder demonstrar o raciocínio feito, tá bom? E, principalmente, a nota fiscal de entrada tem um papel muito importante contábil, né, Francinei? Aí eu vou passar a palavra para você falar sobre isso. Bom, é verdade. Um tema só importante, Cláudio, que eu acabei não comentando, né? Ainda dentro da operação de pagamento ao exportador, principalmente pré-emissão de nota fiscal de entrada ou pós-emissão de nota fiscal de entrada, é com relação ao tratamento das variações cambiais. Não é? Como nós estamos fazendo uma operação em uma outra moeda, ou seja, a gente está fazendo uma compra no exterior e a nossa moeda funcional, a nossa moeda é o real. Como eu estou fazendo o pagamento da compra de uma mercadoria em uma outra moeda, seja o euro, seja o dólar, ou qualquer outra moeda, eu vou ter a variação cambial em função da paridade entre as moedas. O que é importante citar? Novamente, levando em consideração as nossas referências literárias, sejam as instruções normativas da Receita Federal e também o arcabouço do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Em relação às variações cambiais, o que é importante colocar? Todas as variações cambiais que a empresa tiver, seja ela variação cambial ativa ou passiva, até a emissão da nota fiscal de entrada, elas devem impactar na composição do custo da mercadoria. Toda variação cambial que eu tiver após emissão de nota fiscal de entrada, essa variação cambial, consequentemente, vai ser impactada diretamente no resultado do período. Né? Em relação à importância da nota fiscal de entrada, como foi colocado, né, ela é fundamental no processo de importação, não só a nota fiscal de entrada, ela ser uma obrigação acessória, né, exigida para todas as empresas, mas a nota fiscal eletrônica, né, a nota fiscal de entrada, que é o XML, né, que é o documento para acompanhamento e transporte, eles são fundamentais não só para o transporte da mercadoria e também para atender obrigação acessória, mas também para que nós possamos gerar as informações para o SPED fiscal, SPED de contribuição, e também a representação efetivamente do custo da operação, né? Através o custo de aquisição ali da mercadoria, qual é o custo médio daquela operação, composição de ficha de estoque e informações para geração da contabilidade e obrigações acessórias relacionadas principalmente ao SPED. Beleza, Francês, obrigado. Essa parte do custo que o Francês falou, pessoal, é um tema muito delicado, não sei se a gente vai conseguir abordar aqui, a gente vai dar uma acelerada para poder chegar logo na parte da contabilização, que a gente quer passar uma operação completa com vocês aqui, tá bom? Então é isso, vamos dar sequência. No próximo item, a gente tem então os processos e políticas contábeis, que nada mais é do que a necessidade e a importância da sua empresa ter procedimentos claros e seguros para o fechamento do processo. A contabilidade precisa que as áreas operacional e financeira deem um sinal de conferência e fechamento para que a contabilidade e a controladoria possa concluir todo o processo de contabilidade. Lembre que eu falei que a contabilização do processo acontece conforme os fatos geradores vão surgindo, mas existe ao final do processo o fechamento desse processo com todos os custos da sua importação. É disso que eu estou falando, é importante que esse procedimento seja seguro e claro
para as equipes, interligando com a contabilidade. Isso é uma política que você precisa ter, um processo que você precisa ter muito sério e muito seguro na sua empresa para a contabilidade acontecer como deve. O fluxo é dinâmico e muito complexo, como a gente já falou, né? Um processo pode ter reflexo na contabilidade, pode gerar lançamentos contábeis por mais de mês, por meses, né? E então, não deixa para contabilizar o processo só no final. A contabilização precisa ser realizada conforme cada fato desse. Um outro ponto de atenção, pessoal, é a parte do plano de contas contábil. Algumas contas você precisa detalhar por processo de importação, por embarque, como alguns preferem chamar, outras não. Mas você precisa ter a fonte de qual processo gerou aquele lançamento nessa conta que não foi detalhado. Quando você gera um balancete, algumas contas você precisa abrir em níveis, outras não, é isso que eu estou falando, né? Mas mesmo essas que você não detalha em nível, no seu razão, na sua estrutura de conciliação, você precisa ter poder no seu software ou na sua estrutura contábil para detalhar e conciliar isso com segurança. Por que eu falo isso? Porque tem muitas contas que são genéricas, como, por exemplo, a conta de importação e andamento, ela é mais emblemática de todas, né, Francinei? Então, você tem que ter muito cuidado com a conciliação dessa conta, né? Ela é uma conta praticamente transitória, ela deve zerar com a emissão da nota fiscal de entrada, ou ali perto desse momento, talvez pode continuar com alguns saldos em função de uma nota fiscal de entrada complementar, mas ao final ela tem que zerar. Ela é a conta de formação do custo da importação e andamento. Você precisa de recursos para conciliar essa conta, detalhá-la por processo, detalhar quais tipos de despesa, de quais fornecedores foram alocados ali, de qual documento, se o documento é válido, tem que ter todo um processo de crítica para isso, tá? Então, é muito importante na contabilização por processo, a sua empresa adotar essa contabilização por processo, para você poder saber, inclusive, o resultado contábil, a rentabilidade, o custo por embarque, né? A conciliação contábil por processo é uma prática muito usual em quem importa, poder tirar um razão de todas as contas que transacionaram algum valor daquela importação, daquele embarque, ou daquele processo, como alguns preferem chamar, e saber se aquilo fechou, se ficou alguma coisa pendente na contabilidade. Também é importante, o que o Francinei bem comentou agora há pouco, o tratamento de variação cambial, tá? Quando é custo e quando reflete no resultado. Quando esse valor vai para importação e andamento, quando é jogado para as contas de resultado. Para isso, a gente também tem algumas leituras obrigatórias que a gente vai passar para vocês muito em breve aí também, né? Que é a parte do CPC 02 e no final a gente vai deixar essas referências para vocês. Mas fazendo um breve resumo, a gente tem aqui como leitura obrigatória o CPC 02, o CPC 16 e o CPC 21, que é a interpretação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 21, o Regulamento do Imposto de Renda e a Instrução Normativa 2005 de janeiro de 2021, tá? Então esses são referências muito importantes aí, que a gente vai seguir, tá? No final, vou deixar escrito para vocês esses itens que eu acabei de falar. Um outro ponto, pessoal, plano de contas contábil sugerido. Eu falei ali do plano de contas, né? Se você quiser receber um plano de contas completo, você vai ter aqui no chat um link para você se cadastrar e a gente vai enviar para vocês um PDF de um plano de contas padrão, modelo, bem detalhado, que as empresas de comércio exterior geralmente utilizam, tá? Então, isso não tem custo nenhum, só vocês se cadastrarem nesse link que vocês vão receber o e-mail com o plano de contas, tá bom? Mas, basicamente, dando uma adiantada, as principais contas do ativo e do passivo que a gente vai utilizar na explicação do detalhamento, já correndo aqui para a gente poder mostrar para vocês os lançamentos contábeis de um processo. Agora a gente inicia, então, o detalhamento de uma contabilização de uma importação por conta própria, na importação direta, lembrando, simplificando os principais eventos, é um universo gigante, você pode ter perdimento, você pode ter 1000 eventos diferentes, os que vocês quiserem que a gente detalhe, por favor, mandem aqui no chat, nós vamos nos próximos eventos trazer respostas para as perguntas que a gente receber aqui que for pertinente,
E se não der nos 3 eventos, a gente faz um quarto, né, Francinei, só para responder essas perguntas. Pessoal, então basicamente é isso. O primeiro item que eu quero, deixa eu descer a nossa imagem aqui mais para baixo, que o que menos importa agora é a nossa imagem, né, Francinei? Adiantamento de câmbio para o exportador. Esse é o primeiro evento que eu quero registrar na contabilidade. Eu fechei um câmbio, mandei um adiantamento, eu fui até um banco com a documentação, falando com um banco que eu quero fazer um envio de um valor para alguém no exterior, no valor de $50 mil, e o banco me deu uma taxa de fechamento de 4,70 de conversão de valores, né? Então, Francinei, aí eu vou colocando os eventos, vou te provocar dessa forma e você vai explicando para a gente, fechou? Pode seguir aí. Tudo bem, Cláudio. Bom, pessoal, em nosso caso ilustrativo, né, nós estamos trazendo aqui uma operação de importação em que, na negociação entre a empresa importadora e o exportador, né, houve uma antecipação, né, de $50 mil, $50 mil. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos um adiantamento, ou seja, a empresa tem um direito, né, através de um contrato de câmbio que foi fechado, onde eu vou debitar uma conta lá do ativo circulante de adiantamento a fornecedor. Por que uma conta de ativo circulante, né? Porque no nosso caso aqui, trata-se de uma importação em que aquele adiantamento, aquele direito que eu tenho, né, eu vou utilizar ainda dentro do ciclo operacional da empresa, ou seja, dentro dos 12 meses. Então, como esse recurso, esse direito que eu tenho, ele vai ser utilizado dentro dos 12 meses, eu vou debitar uma conta de ativo ali, ou seja, um direito que eu tenho de adiantar, que é de um valor que eu adiantei para o exportador, e vou creditar uma saída do meu banco de 235 mil. Ou seja, como é um adiantamento, é um direito, esse direito depois eu vou fazer um encontro de contas ou uma permuta com a obrigação que eu tenho com o exportador. Legal, Francês. E lembrando, pessoal, você pode adiantar, muitas vezes, o valor inteiro para o exportador, tá? Aqui a gente fez a consideração de uma parte do valor para a gente poder ilustrar. Então, esse é o primeiro fato que a gente vai fazer a contabilização. O segundo é a emissão da fatura, né? Depois que eu adiantei $50 mil, o meu exportador emitiu contra a minha empresa uma fatura, né? Podemos considerar o Incoterm FOB, de $110 mil, e agora observem que a taxa de dólar de 4,50, tá bom? Então, Francinei, como ficaria então esse reconhecimento dessa obrigação? Bom, perfeito. Nesse caso, então, agora, pessoal, de acordo com o Incoterm da operação e com a política contábil adotada pela empresa, quando houve a fatura do exportador, a empresa já reconheceu uma obrigação com o exportador, ou seja, a obrigação da contabilização da importação se deu com a fatura e com a fatura disponibilizada pelo exportador, com base na política contábil adotada pela nossa empresa modelo, tá? Onde eu tenho lá o custo da compra dessa mercadoria vai para a conta de importação em andamento. A conta de importação em andamento é uma conta que está dentro do grupo de estoques, tá? Qual o objetivo dessa conta? Essa conta de importação em andamento é uma conta transitória, ou seja, ela vai ter que zerar ao final do processo de importação. Então, essa conta de importação em andamento, ela vai estar registrando ali todas as despesas que eu tenho com o processo de importação até a emissão da nota fiscal de entrada, né? Então, ali eu estou reconhecendo que eu tenho estou formando um estoque, né? E eu tenho como contrapartida uma obrigação, ou seja, eu tenho que, em uma determinada data, com base numa fatura, eu vou ter que pagar um exportador uma obrigação que, naquela data ali, né, nós utilizamos a taxa PETAX. Você vai observar aqui que a taxa que nós utilizamos foi a taxa PETAX. Ou seja, naquela data, a obrigação que eu teria que registrar e pagar ao exportador nesse valor, lá no passivo circulante, na conta de fornecedor no exterior. Legal. O próximo evento é a permuta do encontro de contas da fatura da invoice, né, com adiantamento feito
para o exportador, ou seja, eu mandei uma parte do valor, ele me mandou a fatura, e agora eu tenho que fazer um encontro de contas, porque eu não devo a ele todo o valor que nós falamos antes da fatura, né? Então eu devo para ele só a parte remanescente, a diferença entre o valor da fatura menos o que eu adiantei. E esse caso fica como, Francinei? Bom, aqui onde a partir do momento que eu já tenho, né, a, a obrigação com o exportador devidamente reconhecida nas demonstrações contábeis da empresa, porém eu tenho uma antecipação daquele valor, então o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de fazer o encontro de contas ou permuta, né, do direito que eu tenho daquele adiantamento que eu fiz ao exportador versus, né, a obrigação que eu tenho lá no passivo. Então, nós vamos ali observar, Cláudio, que eu fiz um adiantamento para o meu exportador de 235 mil dólares, né? E só que eu estou baixando lá na minha conta de fornecedores internacionais somente 225 mil, 225 mil. Ou seja, eu tenho uma variação cambial aí de 10 mil reais. Essa variação cambial, pessoal, de 10 mil reais, né, porque eu tive um adiantamento que foi pago para o exportador em uma data utilizando uma taxa, e eu tenho a invoice cadastrada, contabilizada com outra taxa. Como eu tenho diferença de taxas, né, entre a data do adiantamento e a data da contabilização da invoice, essa variação cambial é reconhecida uma variação cambial. Como essa mercadoria ainda está em trânsito, ou seja, eu ainda não emiti nota fiscal de entrada, toda variação cambial que houver, elas vão impactar diretamente na conta de importação em andamento, que é a conta que está formando o custo da mercadoria. Então, você vai ver que neste momento, se eu fosse nesse momento hoje, com as informações que eu tenho, emitir a nota fiscal de entrada, tá? A minha nota fiscal de entrada seria formada pelo valor FOB da mercadoria, mais a variação cambial reconhecida até aquela data, tá? Então, só para colocar, nós vamos observar ali que a conta de adiantamento a fornecedor no exterior zerou, tive um adiantamento de 235 mil e permutei ou fiz um encontro de contas de 100% dele, ficou ainda um valor a pagar de fornecedor no exterior em uma data posterior. Legal, pessoal, só observando que as contas que a gente está mantendo aqui, ela traz os lançamentos feitos anteriormente. Esse aqui é o evento C, então ele fez o lançamento a débito aqui de fornecedor no exterior, reduzindo a parte da minha dívida. Ela aumentou 10 mil reais aqui na parte de importação do aumento, aumentando o meu custo da mercadoria, como o Francinei comentou, e ele também baixou a conta de importação, de adiantamento do fornecedor no exterior, aqui também, tá bom? Zerando esse saldo. Dando sequência, o evento D, Francinei, ele é o adiantamento para o despachante para pagamento das despesas aduaneiras básicas, né, principalmente. Então, eu vou fazer um adiantamento aí, comenta para a gente, fazendo um favor. Então, nesse caso aqui, a empresa, no nosso caso da nossa empresa modelo, ela se valeu de um despachante externo, né? Ou seja, ela contratou um despachante externo para poder fazer parte do processo de desembaraço aduaneiro da operação. Uma questão importante, Cláudio, que a gente precisa colocar é o quê? A contabilidade é um espelho do sistema de controle interno da empresa. Então, até agora a gente já falou sobre conta de importação em andamento, conta de adiantamentos lá no ativo, falamos de obrigações a pagar no passivo. Agora nós temos, por exemplo, um adiantamento a um fornecedor nacional, adiantamento a fornecedor internacional. É importante que a empresa tenha relatórios de suporte para que a contabilidade possa fazer as conciliações contábeis, né? Dado que nós temos eventos em diversas datas, possivelmente eu vou ter balancetes em determinadas datas, e eu preciso que esses saldos que são apresentados nos balancetes, né, eles precisam ser representados por relatórios do financeiro ou operacionais que suportem aqueles saldos que a contabilidade está apresentando. No nosso caso aqui, a gente tem um direito, né, a gente debitou ali a conta de adiantamento a fornecedor nacional, ou seja, é um direito que eu tenho com um fornecedor e uma saída de
recursos da minha conta bancária. Legal. Isso é muito importante, pessoal, os relatórios complementares aí que o Francinei destacou. Não adianta só você seguir a contabilidade, as áreas financeiras precisam ter essa mesma informação visível, quanto que ela tem adiantado para o fornecedor nacional, fornecedor no exterior, quanto você tem de câmbio em aberto, qual o risco cambial desse câmbio em aberto, saber a taxa está aumentando, vale a pena fazer um FINIMP, um hedge, né? Outros instrumentos que a gente não vai abordar aqui, senão ficaria complexo para demais, né? Bom, próximo evento, Francinei, eu vou registrar minha DI com pagamento dos impostos de nacionalização no valor total de R$ 150 mil, beleza? E aí? Bom, nesse momento, né, a empresa houve o débito dos impostos na empresa. Que é importante observar, né? Que nessa operação, na nacionalização das mercadorias, foram pagos IPI no valor de 45 mil e PIS e COFINS no valor de 15 mil reais. Né? Que é importante a gente observar agora, né? Dentro do processo. E esses impostos? Por que a gente colocou essa informação aqui? Ó? Na nacionalização foram pagos IPI, PIS e COFINS. Né? O IPI ele vai ser um crédito tributário, né? Dependendo da operação que você está fazendo. É uma importação para um ativo imobilizado? É uma importação que vai integrar o meu ativo imobilizado? Essa importação vai ser para consumo ou vai ser para revenda? Então, a gente vai observar que existem impostos que eu pago no registro da DI, por exemplo, IPI, PIS, COFINS, que podem ser recuperáveis ou não. Às vezes eu posso pagar um direitos de antidumping, por exemplo. Então, a gente tem que observar os impostos que eu estou pagando no registro da DI para determinar se eles vão entrar ou não na composição do custo da nota, ou se eles são recuperáveis ou não. Por isso que a gente gostaria até mesmo de reforçar para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir os webinars nossos sobre a nota fiscal de entrada em importação. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter lá um débito lá na conta de importação em andamento, no valor total dos impostos pagos, está vendo lá no evento E de 150 mil, ou seja, aquele valor também vai entrar para a composição da importação e eu vou ter uma saída de recursos no meu banco de 150 mil reais relacionado ao pagamento dos impostos. Legal. Observem, pessoal, que a gente não falou do imposto de importação, ele passou batido porque ele não vai ser um imposto que você vai se creditar na conta gráfica, tá bom? Então, ele vai direto como custo, fica aqui na conta de importação e andamento, e mais à frente na nota fiscal vocês vão entender mais ainda por conta dessa separação. O evento F é o fechamento total do câmbio, né? Agora a minha taxa do dólar está 4,80, Francinei, eu tenho uma parcela que eu fiquei devendo ao exportador, e eu quero fazer o pagamento. Eu fui até o banco com os documentos comprobatórios, eu tenho uma instituição de câmbio, uma corretora de câmbio de valores, e pedi a remessa para pagamento do exportador ao exterior. Esse aqui ficaria como? Bom, agora que nós temos a liquidação de toda a nossa obrigação com o fornecedor, né? Vamos observar novamente que a taxa, eu tenho uma nova taxa de câmbio, né? Então eu vou ter que agora são 4,80, então eu vou fazer o quê? Como as taxas estão variando de acordo com as datas, né? Eu vou ter a variação cambial. Como a mercadoria ainda está em trânsito, como eu ainda não tenho desembaraço da mercadoria, não tenho ainda a CI, né, que é o documento comprovatório da importação, que eu possa gerar a minha nota fiscal de entrada, essa variação cambial que existe, ela vai também entrar lá na composição do custo da mercadoria, né, na composição da importação, né? Então eu tenho aqui na conta de fornecedores, lá no passivo circulante, a liquidação de toda a minha obrigação, né? Onde o valor da conta lá no final vai zerar, ou seja, ele liquida a minha obrigação, e lá na minha conta de importação em andamento, eu vou ter lá o evento F, né? Que é o quê? Que é a contabilização da variação cambial relacionada à liquidação da minha obrigação com o exportador, que também vai entrar na composição do custo da minha nota fiscal de entrada. E eu tenho lá na conta de bancos a saída referente ao pagamento do câmbio que foi efetuado.
Perfeito. Observe, pessoal, que na importação em andamento eu joguei 28.300, somando o evento C e o evento F, né? Então, minha variação cambial do dia que eu assumi um compromisso no exterior com o exportador e que eu liquidei total, para a parte de resultado eu coloquei 28.300, uma parcela até considerável, né? Tivemos aqui o fornecedor no exterior e também os impostos na DI, tá? O próximo evento é a contabilização da prestação de contas do despachante. O despachante me mandou um relatório comprovando que ele pagou 55 mil de despesas em gerais, né? Despesas aduaneiras, na fase aduaneira. Então, eu também tenho que fazer essa contabilização. Francinei, você comenta aí para a gente, por favor? Então, essa aqui é mais uma etapa importante, onde, com base na prestação de contas do despachante, né, estão ali elencadas todas as despesas que houveram no processo de desembaraço, onde as despesas totais que foram pagas pelo despachante também vão entrar lá na composição do custo da minha importação, é o evento G ali, então entrou ali um valor de 55 mil, né, referente às despesas totais pagas pelo despachante, e eu gerei uma obrigação lá no meu passivo circulante de pagar ao meu despachante 55 mil reais de todas as despesas da nacionalização. Desculpa, meu microfone estava no mudo. Que depois esses 55 mil vão ser permutados num outro evento com o adiantamento feito ao despachante que a gente falou lá atrás. O evento H, que é o pagamento do saldo da prestação de contas do despachante, que é o que eu acabei de falar, né, Francinei? Comenta aí, por favor. É isso mesmo, e por isso que a gente reforça, né, o Cláudio, a necessidade de nós termos relatórios que dão suporte à contabilidade no processo de conciliação. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu tenho relatórios contábeis, relatórios financeiros que dão suporte às contas contábeis, eu não corro o risco de ter contas contábeis, né, com saldos indevidos, né, ou até mesmo saldos financeiros com divergência da contabilidade. Aqui a gente vai observar que a minha obrigação com o fornecedor, a minha prestação de contas de fornecedor foi de 55 mil, né? Então eu fiz um débito na minha conta do fornecedor nacional lá no passivo circulante de 55 mil. Só que desses 55 mil, 50 mil eu já havia adiantado, né, lá no evento D, e agora no evento H, que é a prestação de contas, eu estou aproveitando aquele valor adiantado para poder saldar parte da minha obrigação com o despachante, e estou fazendo o pagamento residual, né, daquela obrigação, que é o valor de 5 mil reais que está saindo da minha conta bancária. Muito comum isso, tá, pessoal? O despachante faz solicita um adiantamento baseado em estimativa e algum imprevisto ali, o despachante não vai ficar te pedindo necessariamente mais adiantamento, ele mesmo custeia essa diferença e depois ele te presta contas e você paga ele. Às vezes esse 5 mil adicional é a fatura que ele emitiu contra você, ou uma cobrança adicional, enfim, né? Então é isso aí. O próximo evento, e não o último, né, é a provisão das despesas de armazenagem no porto e a remoção da mercadoria, né? Então você aqui vai ter esse outro evento que o Francinei vai comentar para a gente agora. Então, é importante citar, novamente, que é importante saber que despesas elas vão entrar ou não na composição da nota. Como essas despesas são despesas de armazenagem no porto e remoção de mercadoria, ou seja, são despesas de zona primária, né? O porto ali, a remoção da mercadoria, ou seja, essas mercadorias estão ligadas diretamente à composição do custo da importação. Então, também vão lá para aquela conta de importação em andamento, né, para poder entrar na composição do custo da mercadoria, e eu vou gerar uma obrigação lá no passivo circulante que eu tenho que pagar aquele fornecedor no seu vencimento o valor dessas despesas. Perfeito. E a gente está só compondo o custo da mercadoria aqui, né? Só lembrando, pessoal, que a parte de custo a gente não vai abordar na viés de rateio por item de nota. Isso a gente já fez em outro webinar, que a gente deixou o link ali para vocês, tá? O próximo evento é a
tão esperada emissão da nota fiscal de entrada e a sua respectiva contabilização. Aí vou passar a palavra de novo para o Francinei. Bom, aqui é importante você, de posse da nota fiscal de entrada, não é? Você determinar. Primeira coisa, qual vai ser qual vai ser o custo da minha mercadoria? O que vai para o estoque da minha mercadoria? Há algum imposto recuperável nessa operação? Isso vai depender do quê? Do fim da destinação daquela mercadoria. No nosso caso de exemplo, nós fizemos uma importação de uma mercadoria que ela seria posteriormente revendida. Como eu estou fazendo uma compra para revenda, não é? Eu vou ter uma operação subsequente, né? Pelo princípio da não cumulatividade de alguns impostos, né? O IPI pago na importação, eu vou me recuperar desse valor pago, porque eu vou ter uma operação subsequente e essa operação subsequente eu vou poder fazer a compensação do IPI que eu paguei no momento da nacionalização com o débito do IPI que eu vou ter pela minha venda. Então, nesse caso aqui, eu vou debitar a minha conta de IPI a recuperar lá no ativo, né, no valor de 45 mil. Né? Como eu estou fazendo uma operação de revenda, na minha venda, eu também vou ter que pagar o quê? Eu vou ter que pagar o PIS e a COFINS. Então, eu estou debitando lá no meu ativo circulante também um crédito tributário de 15 mil reais, que são o pagamento das contribuições pela nacionalização da mercadoria. E lá para o meu estoque vai o quê? Vai o custo líquido das minhas mercadorias, que é o quê? Que é o valor FOB, o frete, o seguro, o THC, o II e outras despesas que houveram na importação, que é o evento J lá no estoque, a gente vai ver lá o J, que é o estoque, a formação do estoque, e importantíssimo, pessoal, lá na nossa conta de importação em andamento, você vai ver que o saldo dela zerou. Ou seja, nesse exemplo nosso aqui, né, ela zerou porque o objetivo da conta de importação em andamento é ser uma conta transitória, ou seja, ela nasce com o início de uma operação de importação e ela tem que zerar ao fechar, com a emissão da nota fiscal de entrada. Como o Cláudio já colocou anteriormente, pode acontecer dessa conta não zerar? Pode acontecer. No nosso caso aqui, né, todas as despesas que foram pagas durante o processo de desembaraço aduaneiro entraram na composição do custo da minha nota fiscal de entrada. Pode acontecer que, após a emissão da nota fiscal de entrada, a empresa tenha outras despesas que não entraram no custo da nota. O que vai acontecer? Nesse caso aí, a empresa pode emitir uma nota fiscal complementar, isso depende muito de empresa para empresa, tá, pessoal? É avaliado a materialidade e relevância de valores, não é? Se forem valores muito diminutos, que não vão impactar tanto no custo da mercadoria, algumas empresas tomam a decisão de reconhecer diretamente como despesa no resultado. Outras empresas entendem que, por ser uma despesa que está relacionada diretamente à importação, e elas olham principalmente para o giro daquele produto, vão imaginar que seja um produto para revenda, ou que seja, e que no giro daquele produto faz sentido emitir uma nota fiscal complementar para poder recalcular o custo médio da mercadoria, né? Então, isso vai depender muito da política da empresa, tá? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, por ser questões políticas, mas a gente vai observar no nosso exemplo aí que nós temos ali na conta de importação todos os custos que comporam a nota de entrada e o zeramento dessa conta com a emissão da nota fiscal de entrada. Agora, que interessante o que o Francinei falou para a gente. Olha, a conta de importação e andamento ela vai formando o custo, depois você zera essa conta. Uma parte desse valor vem para o estoque e uma parte vai para crédito de impostos. Então, a soma desses três valores fecha com o que saiu aqui. Essa é uma área tranquila até, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Queria passar aqui para vocês também a referência de legislação que a gente seguiu aqui, a Instrução Normativa da Receita Federal, 1861 de 2018, e o ICPC 21, o CPC 02,
tá? Também é muito utilizado aí, né? O regulamento do imposto de renda e também a instrução normativa 2005 de 2021, essa bem recente, inclusive, tá? São referências que é muito importante. A gente esqueceu de colocar aqui, Francisco, o CPC 16, que eu falei lá no início, né? Mas ele também, ele tem bastante coisa que precisa ser acompanhado. O CPC 02, então, ele é meio que o guia geral disso tudo. Algumas vezes essas legislações elas se conflitam e aí você precisa harmonizar e interpretar como elas vão coexistir, né? Ponto de atenção, pessoal, que eu quero chamar aqui, a gente fez um processo bem resumido, você pode ter, como o Francinei falou, você pode ter o fechamento de câmbio depois que você deu a entrada no estoque, né, colocando essa variação cambial para o resultado, você tem a questão da emissão da nota fiscal complementar de entrada, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É muito amplo. Se vocês tiverem alguma situação que vocês queiram que a gente responda, podem ficar à vontade aqui no chat, a gente já vai respondendo conforme o evento vai evoluindo, a gente já está caminhando para o final. E existe um ponto também de atenção que eu queria, para encerrar, vou deixar aqui, é o seguinte, a questão da nota fiscal de entrada complementar, que o Francês comentou muito bem. Muitas empresas, quando tem despesas após a emissão da nota de entrada, eles não querem emitir uma nota complementar. O Francês falou que isso é política, mas não é política de Congresso e Senado, né? É uma política saudável, são interpretações da controladoria de como registrar isso na contabilidade. Eu, particularmente, prefiro emitir nota fiscal de entrada complementar para as despesas que tem que entrar no custo, pelo seguinte: ao emitir a nota, o seu SPED vai ter uma nota fiscal, a sua ficha de estoque vai estar batendo com o seu SPED e com o saldo da conta contábil. Se você não emite uma nota fiscal de entrada e você contabiliza uma despesa que vai para a conta de custo, essa despesa não vai estar necessariamente no Cardex. Se tiver no Cardex, se o seu software permitir essa empresa entrar ali no custo médio, no Cardex dos produtos que você importou, você tem um segundo problema, que lá no SPED você não tem essa formação do custo lá. Você vai ter entradas, saídas, vai ter um saldo de estoque em valor que você não consegue chegar nem perto desse valor, né? Você vai ter sempre diferenças. Então, numa eventual fiscalização, não é que você tenha algo errado, não quer dizer que você fez algum procedimento errado, mas fica muito mais transparente você emitir a nota fiscal de entrada. Isso é opinião pessoal do Claudeni, tá? Então, temos esse ponto. O link desse material também, a gente vai deixar aqui no chat um link que você pode se cadastrar, a gente manda essa apresentação. Temos também uma planilha em Excel que a gente utilizou para montar essa lógica dos eventos, a gente manda para vocês também, se preencher aqui no link. Nessa planilha, a gente vai mandar todas as modalidades de importação própria, encomenda, conta e ordem, as indiretas, diferente da direta, na visão de quem é o importador e quem é a trading, já mostrar nas duas visões, tá bom? A contabilização e próximo evento, contabilização de importação indireta, tá bom? A gente vai fazer conta e ordem e encomenda, as duas modalidades, e basicamente é isso, nosso agradecimento. Meu agradecimento aí ao Francinei pelo conhecimento mais uma vez, pela participação. Francinei, um grande abraço aí, tá? Se quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Pessoal, só lembrando, nossos contatos estavam lá no início, vamos deixar aqui também no texto do vídeo no YouTube, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou com o Francinei, para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta ou debater qualquer tema que a gente colocou aqui hoje. A gente gosta muito do tema. Eu e o Francinei, a gente está aqui na Conexus, hoje é o segundo dia. Ontem a gente se reuniu também aqui para discutir sobre esse tema, para debater um pouco mais. A gente fala muito sobre isso aqui. E é isso. Obrigado, Francinei. Obrigado mais uma vez. Se quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Bom, Cláudio, eu gostaria de agradecer a você, a direção da Conexus, pelo convite, tá? Agradecer a cada um dos participantes que estão aqui conosco, dizer que é um prazer estar podendo compartilhar do nosso conhecimento e também aprendendo com vocês. Me coloco à disposição de todos vocês. Parabéns e sucesso a todos. Valeu, pessoal. Até o próximo evento aí. Já já vamos falar da importação indireta. Obrigado, Francinei. Um abraço a todos.